A partir de agora, você saberá o que a nutrição funcional e a biorressonância podem fazer por você. No ar. Programa Nutrição Biomolecular com a doutora Deni Nogueira. Boa tarde, ouvintes da Mundial. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre nutrição, sobre alimentação, nesse dia de frio hoje que está nessa Avenida Paulista, uma coisa muito séria. Mas é um dia maravilhoso, né? Faz parte do nosso inverno, amo frio e é um dia muito lindo. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional, em fitoterapia. O programa de hoje vai falar sobre problemas intestinais. Se você tem algum problema intestinal ou conhece quem tem, você vai ver da onde nasce isso, o que acontece e especialmente o que a nutrição clínica funcional pode fazer para resolver esses problemas de intestino, né? Que isso é uma solução que a nutrição funcional resolve assim rapidinho. Então vamos lá, eu atendo nos consultórios Jardim São Paulo, Vila Madalena e Bragança Paulista e a central de agendamento das consultas é o mesmo, é o telefone 29771088. Se você quiser escutar alguns programas meus que estão gravados, você pode tanto entrar no YouTube, digitar Denise Nogueira e você vai ter lá escutar alguns programas que já estão gravados e vários assuntos. E outros você pode entrar aqui no site da rádio e vai lá no podcast e também escuta do mesmo jeito os programas anteriores. Vai ser sempre um prazer a gente estar junto. Ok? Então hoje nós vamos falar sobre constipação intestinal e disbiose intestinal, que muitas pessoas não conhecem esses termos, que são essas situações especiais que o intestino se pode passar, né? O que é a constipação intestinal, né? Se você é a pessoa que tem o seu intestino preso, você faz uso constante de laxante para poder eliminar as fezes, porque o seu intestino não funciona. Tem alternância entre prisão de ventre, às vezes você tem diarreia, dores, cólicas abdominais, gases de baixo ventre, indigestão do estômago com empachamento da comida, sendo que a refeição do jantar fica sempre a mais difícil. Então a pessoa fala, doutora, eu como muito pouco de noite porque a comida não digere. Então, para mim não poder dormir, eu aproveito e janto pouco, porque a minha comida não digere à noite. Se você tem arroto, flatulência, especialmente o seu estômago incha depois que você come, e também tem aquela flatulência, né? Após 4 horas do que você já comeu e você fica arrotando a comida, você percebe que a comida está parada no estômago, você tem aí problemas relacionados a órgãos ligados, né? A gente não consegue separar um estômago do intestino. Se o intestino não funciona bem, o estômago também não vai funcionar. Se o estômago não está funcionando bem, se ele tem problemas relacionados à hipocloridria, ele não produz suco gástrico suficiente para digerir a sua comida, que é o que dá esse empachamento, né? A comida parada no estômago, lá na frente o intestino vai ter problema. Como se manifestam, né, os problemas intestinais? Ou o intestino não funciona, ou o intestino vai ter essa alternância entre diarreia e constipação, e também é a pessoa que produz muitos gases. Por quê? Porque a comida, ao invés de ser digerida no estômago e no intestino, ela fermenta. Então, você come e aquela comida começa a produzir tanto gases, arroto, né? Como também problemas de gases intestinais. Aí a barriga chega a ficar, né, o ventre assim fica fica bem inchado. Normalmente as pessoas que têm problema de constipação intestinal têm dores, né, aonde se posiciona o intestino grosso, né, tem muita fadiga, muito cansaço após as refeições e uma grande queda de energia. Então, quando a gente fala que você tem um problema intestinal, os efeitos, os sintomas, eles começam a cair em efeito cascata em cima de outros órgãos e sistemas. Então, com isso, a pessoa acaba
almoçando, ela come ou janta, né, as maiores refeições, aí em seguida disso ela tem uma queda de energia muito grande, tem muito sono após as refeições, e isso está dizendo que da dificuldade do estômago dela em poder digerir aquele alimento que ela ingeriu. A dificuldade, a definição da constipação intestinal, na verdade, é a dificuldade que a pessoa tem de manter uma frequência ideal de evacuação, ou seja, a eliminação dos resíduos alimentares todos os dias. O ideal é nós eliminarmos as fezes daquilo que nós consumimos em 24 horas ou no máximo em 36 horas. A comida não pode ficar dentro do intestino mais tempo do que isso. Por quê? Porque o alimento apodrece dentro do intestino. E quando o alimento apodrece dentro do intestino, há a manifestação, né, de toxinas muito fortes que vão não só agredir o intestino, mas também vão agredir especialmente o fígado, né? O fígado sofre muito com constipação intestinal. As causas da constipação intestinal não se manifestam do nada, né? As causas vêm de vários tipos de desequilíbrios, tanto alimentar quanto desequilíbrios do processo, né? Daquilo que você come, da quantidade de produtos químicos que existem nesses alimentos. A gente diz que problemas intestinais, eles aparecem por aquilo que você come e não o desequilíbrio do órgão em si. É muito difícil o intestino adoecer. Ele adoece por causa da quantidade de alimentos e produtos que ingere. É importantíssimo manter uma regularidade intestinal diária, porque essas toxinas que são produzidas com o apodrecimento do alimento, especialmente quando você come muita proteína, come muita carne, a proteína da carne, quando não bem digerida, não é completamente digerida, ou quando ela passa do tempo que ela deve ficar dentro do intestino, ela começa a criar componentes chamado putrescina e cadaverina. Então é porque a proteína da carne, ela apodrece mesmo dentro do intestino. Isso traz problemas seríssimos, né? O que leva uma pessoa a ter problemas intestinais? Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional, em fitoterapia. O programa de hoje está falando sobre constipação intestinal, problemas de disbiose intestinal. Quais as situações que podem levar o seu intestino a ter problemas, parar de funcionar, ficar com essa ausência de uma frequência e de uma vitalidade? Uso frequente de antiácidos e medicamentos à base de alumínio para controle da acidez estomacal. Então, se você é aquele que toma remédios para o estômago, esses remédios normalmente são à base de alumínio, e esse alumínio pode mexer com o movimento diário de evacuação, no que deve ser todo dia. Drogas para convulsão, os antidepressivos, para pressão arterial, drogas para Parkinson, os beta-bloqueadores, os beta-adrenérgicos, os diuréticos e os relaxantes musculares podem interferir na regularidade intestinal, especialmente quando você faz uso disso de uma maneira constante, né? O excesso de consumo de cálcio também pode levar a prender o intestino. Então, é muito importante fazer uma suplementação sempre assistida para pegar o melhor tipo de cálcio para poder resolver esses problemas aí da constipação intestinal. Hábitos, né? Repouso prolongado, muitas horas na frente do computador, sedentarismo, vai levar você a ter problemas intestinais, né? Intoxicações do tipo de chumbo, mercúrio, que isso aparece muito, que vem nos alimentos, vem nos vegetais, nos agrotóxicos, em todos aqueles produtos, nos fertilizantes que são adicionados aos alimentos. Esse tipo de produto químico tem ação direta sobre, sempre vai ter um efeito por causa da quantidade e da frequência com que a gente ingere. É muito raro o próprio intestino ter a diverticulite, a síndrome do intestino irritado, alternâncias, né? Que é uma alternância entre diarreia e constipação, tumores. Isto aparece especialmente pela qualidade da alimentação que você está ingerindo, especialmente os tumores de intestino. Não brinquem com o intestino. O intestino é um órgão que tem uma renovação celular
tão importante, acima dele só está a produção de hemácias do sangue. Então, o intestino está em constante movimento de renovação celular. A possibilidade de você produzir uma célula defeituosa, que é o tumor, que é o câncer, é muito grande. Então, a gente sempre diz que na questão da alimentação, você deve diminuir a quantidade de proteína animal, fica comendo grandes quantidades de carne, poucas fibras, poucos alimentos industrializados. E isso daí vai gerar problemas grandes lá na frente. Marque uma consulta para o meu atendimento, para regular, equilibrar o seu intestino de uma maneira geral. Você liga no 2977-1088 para os consultórios da Vila Madalena, Bragança Paulista e Jardim São Paulo. Dietas, né? A gente sempre fala nos programas, sempre que tem oportunidade, o consumo constante de alimentos refinados, a farinha de trigo, açúcar branco, arroz polido, as infinitas formas de doce, de refrigerante, de massa. Essas são dietas de característica muito ácida. E o nosso intestino trabalha em ambiente levemente alcalino. Lactobacilos que moram no intestino, eles são levemente alcalinos. Então, quando você faz esse uso constante desse tipo de alimento, você começa a alterar todo o seu processo digestivo, todo o seu trato gastrointestinal e as consequências vêm. Vem no seu desequilíbrio, o intestino passa a não funcionar, você vai ter problemas relacionados a fígado, dores de cabeça de fígado, dores de cabeça de intestino, na tampa da cabeça, na nuca, que são muito comuns por causa da quantidade de agressão que você promove em si mesma. A dieta é importantíssima para o equilíbrio do intestino. Um dos maiores agressores que a gente tem é a questão da carne. Então, nós sempre indicamos que a carne deve ser consumida em quantidades controladas, em quantidades bem tranquilas, para que não haja um excesso. Por quê? Porque a carne, ela promove, é uma proteína que precisa ser muito bem digerida para que ela não se torne, não apodreça e não crie esses ambientes de putrescina e cadaverina dentro do intestino, que é o que leva a ter problemas lá na frente aí com o intestino. Os produtos químicos, os agrotóxicos, fertilizantes, os metais pesados, como eu disse, são realmente muito importantes e agressores de intestino. Tomar água, né? As pessoas que tomam pouca água realmente vão ter problemas intestinais. Por quê? Porque a água, ela é absorvida no intestino grosso. Então, se você toma água, essa água vai transitar no estômago e no intestino delgado até chegar no intestino grosso, que é a porção onde há a puxada da água e a compactação das fezes é feita no intestino grosso. Então, se você não toma água, a água não chega até o seu destino. E aí você vai ter problemas com as fezes, especialmente as pessoas que evacuam fezes em bolinhas, são pessoas que bebem muito pouca água. A falta de atividade física, como eu falei, os produtos químicos, todas essas coisas são fatores agressores imensos de intestino. Quais são doenças ligadas aos problemas intestinais, né? A essa chamada disbiose intestinal. A síndrome pré-menstrual, quem tem TPM tem problema de intestino. As dores articulares, dores musculares, alergias em geral, a rinite, né, que tem muito a ver com o fígado, a baixa imunidade com doenças inflamatórias de todo tipo, que são as ites, as gastrites, as colites, as tendinites, as bursites, são todos os processos inflamatórios internos que a pessoa tem. Os problemas pulmonares também estão ligados ao próprio intestino grosso, deficiência de minerais, de vitaminas. A toda pessoa que tem problema de cistite recorrente, infecções urinárias, infecções ginecológicas, que aparece, você cuida de uma, aparece a outra e assim por diante, isso tem muito a ver com a qualidade da nutrição das mucosas internas do corpo. Quando uma mucosa está desequilibrada, está adoecida, sem seus lactobacilos, todas as mucosas do corpo sempre vão ter o mesmo perfil. Quando a gente nutre uma mucosa, que é o que a gente faz numa consulta para equilíbrio de intestino, a gente avalia a dieta, dá toda uma suplementação de minerais, de vitaminas, para quê? Para nutrir a mucosa de todo o sistema gastrointestinal. Aí todas as mucosas
se beneficiam disso, porque é um tipo de tecido que vai puxar aqueles nutrientes que são importantes aí que a gente suplementa na consulta. Todas as pessoas que têm irritabilidade, depressão, doenças autoimunes, tudo tem a ver com o intestino. Gente, até a depressão, doutora, até a depressão. Por quê? Porque 95% da nossa serotonina é produzida pelo tecido gastrointestinal. Então, olha que coisa importante que informação importante, você saber que o desequilíbrio das mucosas de esôfago, de estômago, intestino delgado e intestino grosso pode interferir no seu padrão emocional. Isso é uma coisa muito comum e muito constante, né? As pessoas têm esse tipo a tendência, né? Ela tem problema intestinal, a tendência dela é ter manifestações, especialmente nessa questão de ansiedade e depressão. Os estudos feitos mostram a íntima relação de constipação intestinal com a diabetes mellitus, as doenças de tireoide, todos os tipos de colite. Então, é importante, gente, cuidar demais desse intestino. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório, Jardim São Paulo, Vila Madalena e Bragança Paulista, é o mesmo, 2977-1088. Todo mundo sabe que intestino adora fibras, né? As fibras solúveis e as fibras insolúveis são aqueles que fazem aquele trânsito intestinal que não permite que resíduos de alimento parem dentro do intestino, faz aquele bolo fecal para ser eliminado todos os dias. Então, vamos atenção nessas questões das fibras. A gente fala muito disso na consulta, indicando a melhor fibra para fazer esse intestino funcionar. Então, essa situação onde o intestino não funciona bem é quando há uma situação chamada disbiose intestinal. A disbiose, por definição, é o desequilíbrio do sistema gastrointestinal inteiro em função da sua própria constituição por causa da morte das colônias de lactobacilos que habitam todas as mucosas. Então, quando tem uma agressão em cima, com alimento, com remédio, com produtos químicos, enfim, e a pessoa começa a ter essa manifestação no intestino, ela está em disbiose intestinal. E essa disbiose é a falta de lactobacilos. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa adulta de 70 quilos deveria ter no seu intestino quase 1 quilo de lactobacilos. A colônia de lactobacilos do intestino é considerado um segundo órgão dentro do intestino. O intestino é um órgão e a colônia de lactobacilos é outro órgão. O que fazem esses lactobacilos? Eles ajudam numa infinidade de tarefas metabólicas, por exemplo. Eles produzem ácidos graxos de cadeia curta que alimentam as células do intestino. Ah, doutora, então quer dizer que se eu perder meus lactobacilos, os colonócitos, as células do meu intestino vão ter problemas para se alimentar? Com certeza. É assim que você fica doente. Este programa traz esse tipo de informação. Você precisa saber da onde é que parte a sua doença, por que que o seu corpo está reagindo dessa forma. Quando a gente reequilibra isso, a função intestinal volta. Então, toda a suplementação que é feita em consultório, ela é feita com lactobacilos específicos. Gente, não é lactobacilos de iogurte. A gente dá lactobacilos que têm a função de se prender à parede do intestino e se multiplicar. A gente dá o que se chama de cepas-mãe. Essas cepas-mães, elas grudam no intestino, se multiplicam, nutrem esse intestino, toda a função intestinal volta para o lugar, né, para sua frequência e a vitalidade. E a pessoa consegue melhorar o seu padrão de vida, ele consegue ter uma vitalidade, né, uma força, absorver nutrientes de uma maneira melhor e também interfere muito no emagrecimento. Eu sempre indico para todos os meus pacientes que vêm para emagrecer, eles começam a fazer tratamento de intestino. Eu mostro lá as fotografias que tem do intestino quando ele está sem lactobacilos. Ao invés de ser uma peneirinha de chá, ele é uma peneira de arroz. Então, os buracos do intestino fazem você absorver muito carboidrato. Toda pessoa que está acima do peso, normalmente tem por base o desequilíbrio do intestino. Ela absorve muito mais carboidrato
do que precisa. Os lactobacilos também mantêm essa vitalidade, eles ajudam na digestão das proteínas, eles ajudam na digestão e a absorção, no metabolismo dos alimentos. Então, quando nós ficamos com problema de desbiose intestinal, nós vamos começar a ter problemas na própria digestão dos alimentos. Então, a pessoa fala assim, nossa, doutora, eu tomo um copo de leite e o copo daquilo fermenta no intestino, minha barriga fica enorme. E é isso mesmo, porque você perde a capacidade de digestão desse tipo de proteína. Os lactobacilos também ajudam demais na função nutricional. Eles promovem síntese de grande parte do complexo de vitaminas que nós precisamos. Olha que importante. Eles ajudam a produzir vitamina B1, B5, B6, B9, a própria vitamina K. Isso é produzido pelo lactobacilo. Se você não os tem dentro do intestino, você vai ter problemas em relação a falta dessas vitaminas no seu corpo, porque isso não vem só do alimento, você precisa ter todo um conjunto harmônico ideal para a sua vida. Lactobacilos ajuda também em problemas cardiovasculares. Olha que importante, toda pessoa que tem problema cardiovascular precisa fazer suplementação de de lactobacilos. É sempre bom, né? Faça por um tempo e depois para. Para as pessoas que têm alteração de colesterol e de triglicéridos, algumas espécies de lactobacilos, né? Eles trabalham na regulação do colesterol e do triglicérides, porque é muita gente com problema de colesterol e triglicérides. Isso não vem do nada. Isso aparece, isso sempre tem um start. O paciente é sempre orientado naquilo que ele mais precisa. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 2977-1088. Para você que sintonizou agora, o nosso programa está falando sobre constipação intestinal, sobre desbiose intestinal, que é essa grande epidemia que existe hoje com as pessoas com o sistema gastrointestinal completamente alterado. Por quê? Porque tem uma alimentação muito ácida, uma alimentação cheia de produtos químicos, e esses produtos químicos alteram toda a flora de lactobacilos do intestino. Tá? E não é lactobacilos de iogurte. Lactobacilos quer dizer que essa colônia viva produz um componente chamado ácido lático. Por isso que eles são chamados lactobacilos. Eles não vêm do leite. Então, porque ultimamente a gente não pode nem confiar mais no leite que está sendo vendido aí. Então, vocês têm que observar muito isso, né? Porque grandes problemas que nós estamos tendo aí com os fornecedores e tudo mais. Lactobacilos também trabalham o quê? Eles são os imunomoduladores, eles nos ajudam na questão da nossa imunidade. Então, se você tem muita gripe, tem muito resfriado, problemas aí de uma maneira geral, você precisa refazer aí a colônia do intestino. Então, quando a pessoa vem no consultório, a gente vai fazer uma avaliação de como está a alimentação dessa pessoa, sugerir as correções ideais no tempo em que estiver fazendo toda a recuperação do intestino, né? Ajudando, orientando em tudo aquilo que a pessoa precisa, utilizando alimentos funcionais que ajudam o intestino a voltar a funcionar. Eu raramente falo aqui em questão de reposição de minerais e de vitaminas, porque isso tem que ser feito de uma forma bastante controlada. Não se pode sair por aí e ficar comprando um pote de vitamina E, um pote de vitamina B9, um pote de vitamina A, vitamina C, porque isso são vitaminas isoladas. A gente só dá esse tipo de componente para tirar a pessoa da crise. Mas o que ela precisa fazer é equilibrar a sua alimentação. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 2977-1088 para os consultórios Vila Madalena, Bragança Paulista e Jardim São Paulo. Vamos para a oração do final do programa. Opa! Então vamos lá. Então o programa de hoje falou sobre a desbiose intestinal, falou sobre a constipação intestinal, que é o desequilíbrio do intestino, por falta do desequilíbrio de toda a estrutura do intestino, que é a falta de lactobacilos e depois a alteração da permeabilidade intestinal, ok? Então vamos lá, para a oração. Deus Pai de nossa vida, Senhor Jesus, nosso mestre, nosso irmão e nosso amigo. Nesse singelo momento de oração, eu, meus ouvintes, amigos e pacientes,
Erguemos os nossos olhos espirituais para os céus, para agradecer a Deus e a Jesus as infinitas graças e bênçãos que são derramadas sobre nossas vidas diariamente. Nós agradecemos nesse momento pelo dom da vida, por recebermos de Deus o alimento bendito que mantém nossa vida física, embora desperdiçamos no lixo de nossos pratos o que faz falta aos irmãos menos favorecidos. Muitas mães choram por não terem o pão que enxuga a lágrima dos seus filhos famintos. Não desperdicem comida. Agradecemos pela nossa saúde, embora sabendo que muitas doenças se manifestam pelo consumo descontrolado de alimentos e bebidas. Senhor da vida, Senhor da paz, baseado no exemplo do nosso Mestre Jesus, o maior de todos os seus milagres, além da cura, da libertação demoníaca e da ressurreição de Lázaro, foi a multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou milhares de pessoas, nutrindo seus corpos e seus espíritos com aquele bem tão necessário. No final do banquete, Jesus pediu para que todas as sobras fossem reunidas em cestos para que nada fosse desperdiçado. Não desperdicemos alimentos. Dê àquele que precisa. Peça a Deus que abençoe sua casa, sua vida. E é isso que eu peço por vocês e por todos nós. Que Deus abençoe a vida de todos e que Jesus esteja com nossos corações por todos sempre. Que assim seja. Pessoal, agradeço aí por estarmos juntos. O telefone do consultório é o 29771088. Até a próxima semana. Você ouviu na Mundial programa Nutrição Biomolecular. Apresentação da doutora Deni Nogueira.